Ora viva, que sejas bem-vindo a esta Conversa Fora da Caixa. As Conversas Fora da Caixa é um programa da pensarforadacaixa.pt que está nas redes sociais e nos canais e no canal de YouTube da Pensar Fora da Caixa. Aqui, cada conversa é um encontro com histórias que tocam, ideias que libertam e perguntas que nos fazem parar um instante e pensar. O meu nome é Joaquim Sobreiro Duarte e convido-te a respirar fundo, a abrir um espaço dentro de ti e a permitires que esta conversa te possa mover. Há momentos na vida que sentimos que estamos a viver, mas não verdadeiramente alinhados. Como se faltasse sentido, direção ou simplesmente paz. A jornada da Tânia Teodoro começou exatamente aí, na procura por respostas, por equilíbrio e por uma vida de mais verdade. Hoje é numeróloga, masoterapeuta, terapeuta em magnetismo, autora e mentora de desenvolvimento pessoal e espiritual. Mas, acima de tudo, é alguém que acredita profundamente no poder da transformação, aquela que acontece de dentro para fora. Guiada por valores como a liberdade, gratidão, família, integridade e paz interior. A Tânia caminha lado a lado com quem decide olhar para si, compreender a sua história e criar uma vida mais consciente. Com uma presença dinâmica, empática e corajosa. Talvez também a sua própria humanidade para o caminho, reconhecendo que o crescimento é contínuo e a disciplina e o foco faz parte de qualquer processo de evolução. Esta não é apenas uma conversa, é um convite para parares, sentires, refletires e talvez dares o primeiro passo em direção a uma vida mais alinhada com quem realmente és. Vem viver esta experiência fora da caixa. Tânia Teodoro, bem-vinda aqui a Pensar Fora da Caixa. É um gosto receber-te. Obrigada, Joaquim, também pelo convite. É uma honra estar aqui contigo. Já sabemos que podes eventualmente partilhar nos canais de YouTube, nas redes sociais, onde assim bem entenderes. Esta conversa vai prometer. E como todos nós sabemos, estamos fora da caixa, significa que para retirar da caixa temos que ter uma caixa. Então eu vou começar por ir à primeira caixa que está aqui em cima, esta caixa, e vou abrir a caixa. Pode ser? Isso. Ora, caixa aberta, e o que é que vem do lado de dentro? Provavelmente algo que nos pode ajudar a começar aqui esta conversa. O regresso ao ponto de partida, com espaço para histórias reais, divertidas ou eventualmente inesperadas. Então, Tânia, vamos aqui, recuamos alguns anos, vamos a um passado, provavelmente no século passado. Como é que tu eras, como é que a Tânia era enquanto criança? É engraçado, Joaquim, quando tu dizes o século passado, que realmente é século passado, mas em vários sentidos, porque parece que já vivi não sei quantas vidas apenas numa. A criança, a Tânia pequena, era uma criança que se dava muito bem e era muito feliz no meio da natureza. Uhum. Porque eu fui criada com os meus avós, os meus pais trabalhavam imenso, não é? E eu fui criada desde pequena no ambiente familiar com os meus avós, no qual eles tinham fazendas e cultivavam as fazendas, vinhas, e eu ia com eles para a fazenda, portanto eu tive uma infância, era traquina.
Era meio Maria Rapaz, se eu posso assim dizer. Boa. Muito traquina, saltava rigueiras, depois molhava-me toda, a minha avó ralhava comigo, depois tinha que aguentar, porque antigamente não se levava a segunda muda de roupa, não é? Então aquilo era para o que fosse, era o que acontecia, e depois nós tínhamos que nos aguentar à bronca, não é? Se nos molhávamos, ou, não é? Mas era uma criança muito traquina, assim, e adorava viver na natureza. Tinha os meus amigos imaginários. Tinha. Tinhas um processo criativo. Sim. De amizades? Sim, tinha. Porque, claro, muitas vezes eu ia sozinha com os meus avós, apesar de ter sido criada com uma prima minha, da mesma idade, apenas com 9 meses de diferença, mas muitas vezes eu tinha que ir sozinha e eu tinha que encontrar os meus amigos, não é? Então eu falava muito sozinha e imaginava e fazia as minhas brincadeiras, entrava no meu mundo de ilusões e no fundo talvez fosse criatividade, não é? Sim, como nós chamamos hoje. Pois, é a imaginação, sim. Não é? Sim. O faz de conta. Muito. Eu vivi muito faz de conta quando eu era pequenina, talvez para fugir um pouco à própria realidade em que eu vivia. Olha, é aqui uma boa reflexão. Às vezes nós fugimos da realidade e fazemos de conta. É verdade. Não é? É um pouco isso. Olha, tens alguma história que pode ser divertida ou não, daquela infância? Divertida. Eu tenho tantas, por acaso tenho muitas memórias quando eu era pequena, mesmo muitas. É isso? Tenho. E queres partilhar connosco alguma história que possa também fazer despertar, porque do outro lado, cada um de nós, quando escuta as histórias dos outros, começa a incorporar em nós próprios, não é? Sim. Já tinha aqui cerca de 13, 14 anos. Posso ir para essa idade? Podes, com certeza que sim. Eu lembro-me, os meus pais foram imigrantes e eu já naquela altura já tinha aqui o dom da palavra e eu disse que não queria ir com eles. Tinha 14 anos e eu era tão atinadinha e a minha mãe confiava tanto em mim que ela confiou-me eu ficar aqui em Portugal sozinha. Os meus avós só iam dormir comigo, de resto eu fazia o que eu queria, com 14 anos. É claro que a minha mãe pensava que eu que dava conta do negócio todo, que muito independente. É claro que a minha mãe não imaginava que os meus processos interiores, pronto, eram ali bem desafiantes. Porque de repente aos 14 anos ficarmos sozinhos, claro, é bastante desafiante. E eu lembro-me da minha mãe dizer, pronto, olha filha, se queres vir ter com a mãe e com o pai, vais ter que vir de autocarro. E eu, bora lá. Eu sempre fui o bora lá. Eu não sabia para o que ia, ainda hoje, às vezes eu não sei para o que vou, e bora lá. Primeiro há sempre aquele impulso. E a minha mãe dizia-me, olha filha, não te esqueças que quando vais no autocarro, vais sozinha, não vais com ninguém ao teu encargo e fazem atenção, o autocarro vai parar em todos os países até chegares à Alemanha e quando saíres do autocarro tu vais ter de fixar alguém quando vão à casa de banho, que é para não te perderes. Estamos a falar de 14 anos. A minha filha tem 15 e eu acho que não colocaria a minha filha num papel desses. E lá ia eu sempre muito destemida no autocarro e depois era muito interessante porque eu tinha que fixar realmente pessoas, principalmente uma mulher ou outra, quando eu ia à casa, claro, de banho, não me esquecer. E foi sempre muito desafiante estas viagens, porque eu conhecia sempre pessoas novas, tinha que ser mesmo muito destemida aos 15 anos para o fazer, e vivi situações muito engraçadas nessas viagens. Foi uma superação a mim mesma, de coragem e quase que fui treinada para a minha independência logo desde muito cedo. Isso é interessante, esses desafios, e esses desafios fizeram-te ser quem és hoje? Sem dúvida, sem dúvida. Bora lá. Ainda assim, vou fazer aqui uma ressalva que é,
Nós somos convidados a ser independentes, foi o meu caso, logo desde muito cedo. Aliás, eu com 6 anos, eu tomava conta do meu irmão. Eu me dava a fralda ao meu irmão com aqueles alfinetes que eu tinha medo de fazer algum furinho na pilinha, não é? Com o alfinete. E aos 6 anos, qual é a criança que tem de tomar conta de um irmão aos 6 anos? Aquilo era muita responsabilidade. Vesti-lo, levá-lo para a casa da minha avó, depois pô-lo a dormir. E isto eu queria chegar aqui em que sentido? Nós trocamos muitas vezes independência por querer salvar toda a gente e ser responsável por toda a gente. E há aqui muito ainda esta confusão de sermos, eu sou independente, eu faço tudo, mas eu vivi isto, fazer pelos outros. Eu talvez dissociasse a independência com a capacidade de liderar e estar em todas as frentes, mas estar em todas as frentes não é liderança. E eu vivi isto ao longo da minha vida e fui aprendendo que afinal aquilo que eu achava que era muito forte e corajosa e determinada, hoje eu vejo que foi uma distorção e aliás foi criada por mim, eu não responsabilizo ninguém. Claro. Tânia, o que é que aquela miúda sonhava, imaginava, criava ser quando fosse grande? Eu sempre sonhei ser professora. Olá, sou professora. Era engraçado porque eu fazia fichas, eu fui um ano mais cedo para a escola do que eu ia entrar aos 7 anos para a escola e a minha mãe, a meu pedido, pediu à professora se eu podia entrar um ano mais cedo, mas não iria ser avaliada. Claro. Eu só queria ir, queria aprender muito cedo. E depois, claro, como fui um ano mais cedo para a escola, quando fui para a primeira classe, eu quase que fui ajudar os meus colegas ali nos processos. E eu adorava fazer fichas, depois eles faziam as fichas, depois eu no final corrigia, e aquilo dava-me um gosto enorme. E sei que fui crescendo e gostava muito de o fazer, sem dúvida. Sim, era. E a professora, cuidadora? Cuidadora? Eras cuidadora? Muito, muito. Uhum. Tinha sempre uma genuína preocupação com os meus colegas. Talvez quando nós passamos por determinadas situações na vida, há aqui uma defesa nossa que é não querer que os outros à nossa volta também de alguma forma passem por aquilo que nós estamos a passar. E isso desenvolve em nós uma capacidade de empatia muito grande também, que é, se eu estou a passar esta situação, eu vou ser quem eu gostaria de ter tido e não tive. E desde criança que eu tenho essa... É natural que quando em criança se cruzamos com pessoas que nos impactem, que sejam muito importantes para nós. Tens alguém que fosse marcante? Enquanto criança? Enquanto criança. Tenho a minha professora primária, sem dúvida. Mais uma professora. Mais uma professora. Sim, tenho a minha professora, sem dúvida. E na altura, por acaso, não pensava nisso. Sabes, Joaquim, eu via as minhas colegas adolescentes com os ídolos, sabes? Que eram os Take That na altura e aqueles grupos todos musicais. E eu olhava para elas e eu ficava assim, mas porquê que elas... Não me conseguia identificar com esses ídolos assim, dessa forma, pronto. Mas realmente na altura não pensava muito nisso. Agora mais recente podia indicar, mas enquanto criança a minha professora, sem dúvida, pronto. Te lembras do nome dela? Sim, a professora Laura. Sim. Olha, a professora Laura. Que tinha um perfume, algo que eu nunca consegui sentir. E no ano, aliás, um mês antes do lançamento do meu livro, eu deparei-me com ela. Fui comprar um frango assado e deparei-me com um perfume que me cheirou muito familiar. E eu conheço este cheiro. E quando eu olho para trás, estava a professora Laura na fila. E eu, professora Laura! Começámos ali as duas a falar. Até era suposto ela ter estado presente. Eu tinha algo também preparado para ela no lançamento do livro. Pronto, ela depois disse que não podia ir por motivos de força maior. E tivemos ali para aí 1 hora a falar as duas e a recordar momentos que tivemos. E realmente foi um ser humano extraordinário. Inspirador.
se houvesse hoje, com o conhecimento que tens, com a sabedoria que tens hoje, que conselho é que tu poderias dar àquela Tânia pequena? Essa pergunta é muito difícil, não é? Mas ainda hoje eu falo com a Tânia pequena. Boa! Ainda hoje eu falo. E recentemente, não foi há muito tempo, encontrei uma frase, e que é aquela que eu digo quando os gatilhos da infância por vezes ainda vêm ao de cima. Eu costumo dizer à minha criança: não te preocupes, que hoje eu sou a pessoa que tu gostarias de ter tido quando eras pequena e não tivestes. Hoje sou eu que te protejo, sou eu que te amo, sou eu que te acolho, e sou eu que estou aqui para ti, e nunca estarás sozinha. Boa, poderosa. Sim. Não é? É. Muito bem, então estamos a chegar ao final desta primeira parte e temos aqui que vai entrar dentro da caixa. Claro, quando entra cá dentro é diferente daquilo que saiu, porque tem aqui a inspiração e, tal qual como a Tânia dizia, nunca estamos sozinhos. Agora, muito mais bem acompanhados. E aqui vamos terminar esta primeira parte destas conversas fora da caixa. Hoje, connosco, Tânia Teodoro, numeróloga, e era para ser professora. Sabe-se lá o que é que ela faz hoje ainda. Então fiquem por aí, voltamos já a seguir para a segunda parte destas conversas fora da caixa. Grupo SD, Sentidos Dinâmicos, desde 2009 a ajudar as pessoas a chegar mais longe. Ora viva, então bem-vindos a esta segunda parte das conversas fora da caixa. Hoje connosco Tânia Teodoro, numeróloga e muito mais. Atrás passámos pela natureza, pela traquina, não é? E além disso, alguém que tinha muita vontade de aprender. Vamos à segunda caixa. Eu vou retirar daqui esta caixa e lá dentro e vai aparecer algo que nos vai acompanhar nesta segunda parte. Então, colocando aqui, aqui queremos perceber a tua versão atual. O que fazes, como pensas e qual é que é o teu impacto também numa própria sociedade. Fala-nos um pouco, como é que descreves a Tânia de hoje? A Tânia de hoje, sem dúvida que é um resultado daquilo que viveu ao longo de todo o tempo que eu tenho de vida. Eu posso dizer a minha idade também, não é? É livre. Ao longo de 49 anos, quase com meio século de existência, não é? Nós vamos adquirindo uma forma madura de existir, não é? E, portanto, sinto que sou hoje o resultado positivo daquilo que vivi ao longo realmente das minhas experiências e portanto salientar aqui ainda na parte da criança que nós, e numa visão mais espiritual e daquilo que eu sou hoje, que nós escolhemos a família, nós escolhemos os pais, o ambiente em que nascemos, e eu escolhi nascer num ambiente de pessoas que são os meus pais, com grandes feridas emocionais. Uhum. Nós também vamos aplicando aqui outras palavras, não é? Claro. Mas, para suavizar também a experiência, não é? E as palavras têm um grande poder, não é? Sem dúvida. Então hoje eu sou aquela pessoa que compreende que cada um, tal qual como eu, estamos a viver conforme a consciência que nós temos no momento em que estamos e que vamos estar sempre a fazer o nosso melhor. Hoje sou uma pessoa corajosa, muito corajosa, que foi algo que eu não tive ao longo de muitos anos da minha vida, foi falta de coragem e também falta de liberdade, de ser quem eu era verdadeiramente. E ao longo da minha experiência tenho-me tornado nesse ser. Isso é fruto também do teu autoconhecimento? Sem dúvida. Sem dúvida, porque enquanto nós não nos autoconhecemos, e posso agradecer a ti, Joaquim, que
foste uma das figuras principais neste processo. Até com a história da pulga, não sei se tu te lembras da história da pulga na caixa, só está fora da caixa. Aquela história impactou-me para o resto da minha vida, em que os meus horizontes eram muito pequenos. E realmente a pulga estava tão habituada a estar dentro da caixa, mesmo sem a tampa, isto é, nós podemos ser livres e não sabemos que afinal vivemos aprisionados, não é? E tiram-nos a tampa da caixa e nós continuamos só a ver aquele horizonte, não é? E o impacto que tu criaste na minha vida e aquilo que eu sou hoje, que é ler, impacta e dá-nos a possibilidade de criar novos horizontes, novas visões, novas estratégias, novas formas de existir até. Perceber que até o nosso mundo é muito pequeno quando nós não lemos. Pois, ficamos enquadrados, encaixados, não saímos fora da caixa. Completamente. Não é? Mas a leitura, o hábito da leitura não era um hábito na minha família, ainda hoje não é. Na maior parte, os meus primos também já o fazem, mas na parte dos meus tios, meus pais, ninguém lia, não se compravam livros. Eu hoje prefiro comprar livros do que comprar roupa. Se eu tenho aquele valor, eu prefiro comprar um livro, não é? E realmente os livros trouxeram uma grande capacidade de ver além daquilo que, até mesmo para quem é criativo, a criatividade ainda fica muito maior. Não é? Sem dúvida. Já falaste nos 49, não é? Isto só para nós partilharmos também com quem nos vê, que muitas vezes nós encontramos as pessoas aos 49, encontramos as pessoas nessa altura e entendemos que as pessoas foram sempre assim. Não é? E como disseste bem, fruto de um conhecimento, de umas experiências, em que idade, já agora para ajudar quem está aí desse lado, que eventualmente pode ter 49, 59 ou 69, não importa, não importa a idade, que pode dar esse... qual é que foi aquela idade em que tu despertaste para ti? Foi aos 36 anos. Foi. 36 anos. Ok. Isso foi... chegaste a ser professora? Não, hoje sou formadora hoje, mas talvez o nome professora ou formadora já não me dizem muito. Gosto mais de dizer que partilho experiências, partilho conhecimento e se eu posso humildemente dizer isto, alguma sabedoria que tenho adquirido ao longo das minhas experiências, mas realmente talvez fosse antes do meu despertar para o autoconhecimento e perceber que a vida que eu estava a viver é como se já estivesse morta, só faltava ser enterrada, como eu costumo dizer, não é? E aos 36 anos tive uma situação de saúde em que quase que perdi a vida, e engraçado que foi nessa cirurgia que eu li o meu primeiro livro. E levei um livro muito grande para um hospital, que eu quase que nem conseguia pegar no livro. Frágil depois como eu fiquei, nem conseguia. Era o livro Descobre o Gigante que há em Ti, do Anthony Robbins. Foi o meu primeiro livro que eu li, sugerido também, e realmente aquele processo foi o perceber que ok, eu não fui desta para melhor, então é porque eu vou ter que aproveitar a vida ao máximo. E foi realmente a partir dos meus 36 anos que comecei a agarrar a vida com um olhar diferente. É caso para dizer, descobre o gigante que há em ti. Sem dúvida. É essa. Bem, vamos agora concretizar mais, mas afinal, concretamente, o que é que fazes? Conta-nos lá. Eu desperto consciências, é assim que eu gosto de chamar. Através da numerologia, ao qual eu recentemente também dei o nome de Teorema do Algoritmo Humano, porque todos nós trazemos um algoritmo, não é? Através da numerologia eu desperto consciências dentro daquilo, despertar o caminho de cada um,
Porque todos nós trazemos um potencial enorme, e assim como eu, o meu esteve adormecido 36 anos, e depois mais alguns para a frente, porque nós somos muito resistentes à mudança, não é? Isto é quase como nós estarmos deitados, estamos a adormecer, o despertador toca e levamos algum tempo para nos levantarmos. Não sei se é isso que acontece contigo. Provavelmente alguns de nós acontece isto. Sim. Despertador, desperta Despertar. a dor, não é? É tirar-nos de um lugar para... E por vezes isso... Mas bem, continua. E normalmente é através da dor. Não deveria de ser. Há pessoas que não é. Nem todas as pessoas têm que ser iguais, não é? Mas normalmente é a partir da dor que a pessoa percebe que vai ter que sair dali, não é? E eu posso partilhar que tem sido através de grandes processos até de dor que eu tenho renascido. Claro. A cada processo de dor há um renascimento da Tânia, não é? Através da numerologia, eu gosto de despertar consciências, impactar também as pessoas a perceberem que eu já estive aí, que foi na crítica, no julgamento e a queixar-me. Eu estive muitos anos aí, muitos. E realmente quando eu conheci também a numerologia, e por isso é que aquilo que eu faço hoje com paixão, que é, nós decidimos nascer com aquela família, decidimos nascer naquele ambiente. Agora, a pergunta que nós podemos fazer a nós próprios é, mas afinal, porquê que a minha alma decidiu nascer nesta família? Não é o que eu vivi, ou aquilo que fizeram comigo, mas afinal, qual é a mensagem que eu posso retirar? Porquê, então, que decidi nascer neste ambiente? E é a partir daí que nós podemos, lá está, nos despertar em nós essas questões. E também foi contigo, Joaquim, que eu muitas vezes queria respostas e o Joaquim só me fazia perguntas. Não sei se te lembras disso, Joaquim. E eu, caramba, e algumas eram perguntas muito que eu nem sabia responder. Eu ia para casa a pensar naquilo. E ainda hoje é o meu trabalho a fazer perguntas a quem passa por mim. Eu não dou respostas concretas, claro, porque cada um tem que chegar a si próprio, fazer o seu mergulho dentro de si, não é? E esse é o meu trabalho diário. E depois junto a massagem. A massagem? Massoterapeuta, porque massagista é uma coisa, massoterapeuta é outra. Então partilha connosco, clarifica mais. Então massoterapeuta as massagens elas não são standard, não são iguais para toda a gente. Massoterapeuta é a massagem que chega à alma. No qual nós sabemos que existem alguns pontos gatilhos que nós podemos tocar numa massagem terapêutica e que também juntamos a de relaxamento. Existem outros tipos de massagem, mas é nós levarmos o cuidado à forma física e também como terapeuta em magnetismo é através da cura energética, porque é muito idêntico ao Reiki. Aliás, eu neste momento estou num projeto com uma amiga minha na Ilha Terceira. Desenvolvemos o curso de Reiki e magnetismo, juntámos as duas, que é muito poderoso, e através do magnetismo equilibrar energeticamente quem passa por mim. Portanto é juntar mente, corpo e espírito. Um lado eu desperto, o outro eu cuido, porque o toque terapêutico ele é fundamental e as pessoas precisam muito do toque, precisam o toque. Foi também através disso que eu fiz os grandes processos de cura. Sim. Podemos considerar que somos seres energéticos? Claro. Feitos de uma massa, de uma energia. Às vezes andamos à procura de coisas muito lógicas, quando precisamos de cuidar daquilo que não se vê, que é a energia. Sim, sem dúvida. Mas sente-se. Sente-se. E, por exemplo, não vamos mais longe. Quando existem até pessoas muito céticas, mas vão para um campo de futebol e dizem a energia aqui está muito boa, não é? Então porquê é que não se vai acreditar na energia noutro contexto? E cada um de nós tem um campo energético. Não é? E esse campo precisa de ser cuidado também. Sim. Se calhar, provavelmente, e tu melhor do que eu sabes, ser despertada à consciência
porque a consciência, o autoconhecimento pode ser determinante no nosso caminho. Sem dúvida, Joaquim. Até porque o nosso autoconhecimento, ele vai passar, o grande processo vai passar pela nossa mente. Pois. Não é? Então, se eu não souber quem eu sou, eu chamo a inteligência espiritual, porque a espiritualidade não é nenhum bicho de 7 cabeças, não está ligada à religião, não está, é a nossa própria inteligência da nossa existência. Quem eu sou, o que é que eu ando aqui a fazer, o que é que me faz sentir bem, o que é que eu não gosto. Então junto também a inteligência espiritual com a emocional. E agora repara, como é que isto é importante na nossa energia? Então, se a minha mente não estiver alinhada com aquilo que eu acredito ser, é claro que isto vai gerar uma emoção. Então passamos da mente para as emoções. Se estas emoções nós não as conseguirmos identificar e gerir, isto vai mexer com o nosso campo energético, porque é o nosso sentir, não é? Quando está tudo desalinhado, mente, corpo e espírito, a nossa energia, não é? Vamos ficar ali com pensamentos negativos. Só os pensamentos negativos já mexem com a nossa energia. Já nem é preciso ir para as emoções, só os pensamentos. Sim, sem dúvida. Pensamento gera naturalmente uma emoção, um sentimento, e daí vem um comportamento. Tal e qual. É o princípio quase de tudo. Sim, é o princípio dos 4 mentes. Não é? E depois vai tudo para a parte física, não é? Claro que sim, claro que sim. Queiramos ou não, nós estamos ligados, e agora com as novas tecnologias, ao Wi-Fi. Pois. Temos um Wi-Fi, não é? Ligamos o nosso telemóvel, o computador, a um Wi-Fi. Será que em termos energéticos também existe um Wi-Fi no qual nós nos ligamos? Por isso é que nós nos sentimos bem em determinados sítios e noutros nem tanto? Sim, até porque quem já estiver mais consciente da sua própria energia, do seu próprio sentir, não é? E da forma como a energia se revela no nosso corpo, no fundo, nós vamos acabar por estar em ambientes em que nós não nos sentimos bem. Claro. Ou até com seres que nós não nos sentimos bem. Mas muitas vezes também precisamos de perguntar a nós próprios porque é que nós não nos estamos a sentir bem, porque é que aquilo nos está a afetar, não é? E também existem pessoas que nós nos sentimos em casa. Claro. Eu costumo dizer que há pessoas que são lar. Sim, muito bom, um termo interessante. E que nós realmente nos sentimos muito acolhidos ali e conseguimos estar descontraídos, sermos nós próprios, sem filtros, não é? Existem essas pessoas e é claro que essa energia ela é sentida e por várias, há pessoas que podem, por exemplo, inchar a barriga, podem outras ter dor de cabeça, podem outras sentir arrepios pelo corpo, outras ficam mesmo muito cansadas repentinamente. E nós vamos sentindo, se nós permitirmos sentir o nosso corpo, quando estamos em determinados locais, nós percebemos se estamos bem ali ou não estamos. Por vezes, na área laboral, por exemplo, por vezes temos que estar mesmo, não é? Claro. Mas também nos podemos proteger. Isso. Ou podemos também, e não sei se isto faz sentido para ti, podemos também começar a intensificar uma energia que mude a energia do lugar onde estamos. Ou nem por isso? Sim, podemos. E para isso temos o efeito Pigmalião, não é? Que ele nos permite, por exemplo, sermos e criarmos aquilo que nós gostaríamos de ser e ter à nossa volta. Sermos nós, não é? Muito bom. E depois isso vai contagiar, não é? Isso. Eu não sei se posso partilhar aqui, Joaquim, claro, uma experiência que foi criada, quem criou o efeito Pigmalião, em que foi para e eu dou também formação a professores na minha área, que eu acho fantástico, os professores quererem conhecer os alunos desafiantes que hoje acontece, não é? São eles que também vêm cá para deixar também a marca deles, à maneira deles, não é? E este efeito Pigmalião foi feito como? Como é que ele foi colocado à prova? Um professor que entrou novo numa escola
E foi-lhe dada, portanto ele não conhecia os alunos, e foi-lhe dada uma turma que era a turma mais crítica, mais problemática de toda a escola. E disseram-lhe, a direção, disse a esse professor que era a melhor turma da escola. Esses eram os alunos com melhor nota, com melhor desempenho, e que ele ia ficar responsável por aquela turma, só que ele não sabia que era o oposto. Então o que é que aquele professor fez? É claro que ele tinha uma grande responsabilidade em mãos, que era, estes alunos não vão poder baixar a nota. Então ele fez das tripas coração, usou todos os métodos possíveis e imagináveis, foi um desempenho total para aqueles alunos se sentissem integrados, motivados. E é claro que, qual foi o resultado disto? Só poderia ser. Os alunos tiveram todos boas notas, não é? Portanto, não havia referências, não havia julgamento, não havia rótulos, porque infelizmente existem muitas crianças rotuladas que já vai no arquivo delas de escola, não é? E realmente o efeito Pigmalião, eu falei nele agora no curso de Inteligência Espiritual que estou a dar novamente, 3ª edição, e falei por acaso esta semana e agora lembrei-me de partilhar isso aqui, quem nos estiver a ouvir. Muito bom, muito bom. Olha, vamos só passar aqui, se houvesse a possibilidade nas 24 horas do dia de tu escolheres um momento, uma parte do dia, manhã, tarde ou noite, e que parasses e ficasses nesse lugar, qual é que é a parte do dia mais confortável? Onde é que tu ficavas? Eu gosto muito das manhãs. É? Gosto. O que é que as manhãs te trazem? As manhãs trazem-me uma nova possibilidade de fazer diferente. Eu vejo as manhãs, e sempre que acordo, já não preciso de dizer, porque já está no meu inconsciente, a gratidão que eu tenho por acordar. Lá está, talvez pela experiência que eu tive de quase morte. Cada vez que eu acordo de manhã, eu digo a mim própria: gratidão, universo, bora lá fazer novamente novo, hoje podes fazer diferente. E as manhãs realmente têm um poder transformador, sem dúvida. Que amanhã também tenha um poder transformador em ti, que estás aí desse lado. Se não for amanhã, que seja à tarde ou eventualmente à noite. Tânia, vamos terminar esta parte, colocamos cá dentro da caixa e agora vamos fazer mais uma pausa. Hoje connosco Tânia Teodoro, aqui nestas conversas fora da caixa. Fica aí desse lado, voltamos já a seguir. Yes the People, damos valor às pessoas e às organizações. Yes the People, uma marca com valor. Ora bem, e cá estamos de volta nesta terceira parte das conversas fora da caixa. E agora vamos à terceira caixa. Lá vou eu, é esta caixa, abrindo a caixa e falando o que cá está. E estamos a falar da visão, das ambições e aquilo que ainda queres criar. Uma espreitadela ao teu de amanhã, com a ambição, com os sonhos e até com algum humor. Como é que vês a Tânia Teodoro amanhã? Amanhã, isto é um pouco complexo falar do amanhã, sabes, Joaquim? Então? Mas no entanto, eu aceito o desafio. Amanhã, olha, como eu vivi uma grande parte da minha vida a correr e a achar que podia chegar a todo o lado e a toda a gente, o meu amanhã é estar assim num lugar dentro da floresta, uma casa na floresta, onde quem quisesse estar comigo iria ter comigo. Isso. Um lugar na floresta de porta aberta. Tá, é isso mesmo. Quem precisasse de estar na floresta, na natureza, no silêncio, porque o silêncio é tão importante. É no silêncio que nós nos encontramos. E faltou-me tanto silêncio ao longo da vida, silêncio até próprio interior.
Era isso que eu estava a pensar. Sim. No exterior e no nosso silêncio interior. Sim, e nós procuramos estímulos constantes para não estar em silêncio, porque o silêncio, ele é ensurdecedor, é um silêncio que nos desafia, não é? E agora, quem és tu? Sem esses entretenimentos todos, sem essa confusão toda, sem querer salvar toda a gente, bora lá estar nesse silêncio, aprenda a estar nesse silêncio. Eu revejo-me muito realmente, mas ao mesmo tempo eu tenho uma energia muito de querer estar com pessoas e adorava ter uma escola de desenvolvimento pessoal, uma escola que pudesse trabalhar muito com jovens, crianças jovens e também adultos, mas como tenho trabalhado muito com jovens nesta área do desenvolvimento pessoal, revejo-me realmente nesse... Ainda não tivemos oportunidade, mas vamos ter agora, não da escola, da professora. Mas vamos ter, não tivemos a oportunidade, dizia eu, de falarmos do teu livro. Então conta-nos lá um pouco sobre o teu livro, que é do ontem e que será amanhã também. E quem sabe, outro. Sabe-se lá, mas fala-nos do teu livro. Sim. O meu livro fez ontem 2 anos que foi um momento de lançamento, que foi um momento único que vai guardado na minha alma. Foi dia 17 de fevereiro de 2024, exatamente. Foi um livro que reuniu, no fundo, toda a informação e competências que eu desenvolvi ao longo do meu despertar, desde os meus 36 anos. Foram colocadas em ação. Houve algumas competências que me foram muito desafiantes e que eu coloquei lá, ainda hoje eu partilho e as pessoas dizem: ai, mas isso é tão difícil, que é a equanimidade, ser equânime, porque ajudou-me imenso a não criticar as pessoas, a julgar, porque eu já fui muito julgadora. E realmente no processo de despertar isto é fundamental, nós compreendermos, a apreciar o outro e não a julgar o outro, não é? E este livro foi para mim um juntar de toda essa aprendizagem e também colocada em ação. Às vezes nós conseguimos, outras vezes nós não conseguimos, porque nós somos seres humanos e somos falíveis e estamos todos aqui a crescer. Portanto, eu costumo dizer, não é por que nós estamos nesta área da espiritualidade que nós somos santos. Até porque eu descobri bem recentemente que tive que olhar para o meu lado sombra que eu me recusava a olhar. Claro. Não é? E a maioria das pessoas foge a este lado sombra. Foge? Eu sou muito boa pessoa. Claro. Todos nós somos muito boas pessoas. Isso. Mas todos nós queremos esconder o lado mais sombrio que cada um tem em nós. E no fundo este livro, eu acredito muito, sabes, Joaquim, que este livro foi do passado, mas ele vai continuar no presente e vai continuar no futuro, porque é um livro sem tempo. Acho que não é um livro que entra em desatualização. Hoje eu escrevia coisas diferentes lá. Claro. Na mulher que eu sou hoje, na terapeuta que eu sou hoje, no ser humano que eu me tenho vindo a tornar, havia lá coisas que eu mudava, não tão cor-de-rosa. Mas por isso mesmo é que já estou a escrever outro livro. Pronto. Recorda-nos o título do livro. Inteligência Espiritual, a ciência da inteligência da alma. Olha, espreita por aí que ele está aí em algum lado, esta inteligência espiritual, e depois fica atento ou atenta ao que vem, ao que virá por aí. Mas bem, então o que é que se nós falavas hoje dos jovens, de algumas questões, diz-me, como é que sentes a sociedade de hoje em termos de espiritualidade, se assim o entenderes, ou eventualmente em termos de sociabilização? Eu diria uma completa desconexão. Quando eu falo em jovens, e tenho trabalhado, não é maioritariamente, mas uma grande parte com jovens, e há uma desconexão a eles próprios e à própria família. Isto é muito grave.
e aquilo que eu faço no meu dia-a-dia com jovens é levá-los a ter consciência de que os pais são crianças feridas. Pois. E como crianças feridas que nós somos, eu também sou mãe, não é? Claro. É fazê-los entender e de forma a conectarem-se e terem empatia pela história que os próprios pais também têm e que carregam com eles, e verem os pais com um olhar diferente, de forma a que se possam conectar com os pais novamente. E eu vejo, por exemplo, que há muitos jovens e até adultos, quando eu digo, há quanto tempo é que tu não abraças a tua mãe ou o teu pai, ou simplesmente um eu amo-te? E eu posso vos garantir, quem nos está a ouvir, e quem é pai, não é? E que possa isto, que seja uma mensagem também para quem é pai e mãe, até avós, não é? Há crianças que nunca ouviram isto. É assustador. Então o que é que eu faço no meu trabalho? Então eu costumo dizer, as crianças estão revoltadas com os pais, porque não há afeto, carinho, não há ligação, conexão, não há escuta ativa, não há um olhar, não é? Não há um parar para escutarmos os filhos de uma forma mais humana, se podemos falar assim. Então o que é que eu digo, o que é que eu faço nas minhas consultas é, olha, aquilo que tu queres que os teus pais façam e gostarias que eles fizessem contigo, se eles ainda não têm a capacidade de fazer contigo, porque não tu seres tu o catalisador e aquele que vai ser o mestre dos teus próprios pais. Já imaginaste que os teus pais talvez nunca tivessem ouvido um eu amo-te? Ou terem recebido um abraço enquanto crianças? Eles começam a pensar, depois até fazem assim, piscam o olho. E eu lanço o desafio. Então bora lá. Cheguem a casa hoje e façam isto. Depois contem-me como é que foi. E é extraordinário ver que um mês depois torna-se um hábito. Claro. Não é? E o abraço é uma das formas de conexão. A escuta ativa também. Sem dúvida. E com a tua conversa faz-me recordar Carl Jung, que diz algo tão simples: conhece todas as teorias, conhece todas as técnicas, e quando estás com um ser humano como ele. Sim. E aqui é que impacto é que tu desejas deixar na sociedade, sabendo que daqui por 100 anos há alguém que ouve falar da Tânia e nunca a conheceu. O legado tem muito a ver com a liberdade de ser. Liberdade de poder ser sem medo daquilo que os outros possam falar sobre nós, medo de sermos rotulados ou medo... Portanto, no fundo, é a liberdade de ser. Que cada um tenha a coragem de poder realmente vir cá, desenvolver tudo aquilo que traz para poder desenvolver, que tenha o amor por si próprio, porque eu acho que o amor próprio é muito importante para esta coragem, porque eu duvido que pessoas que não tenham amor próprio, que tenham a capacidade de ter a coragem de viver esta liberdade. Não é? Bora lá ter coragem, não é? Por ter amor próprio. Sim. Essa é uma marca. Sim. É a marca Tânia Teodoro. Estamos a concluir esta terceira parte. Vamos colocar novamente dentro da caixa, vamos fechar a caixa, e agora vamos ao último desafio. Eu até aqui fiz algumas perguntas, criei aqui alguns desafios. Tânia, agora é a tua vez. Vou abrir aqui esta caixa. E ao abrirmos esta caixa tem um conjunto de cartas lá dentro e podes retirar de lá
uma carta. Exatamente, retiras uma carta, aproveitas e vais saboreando essa questão. Quero-vos dizer que estas cartas, e recordando, têm a ver com um método, com o método Ocupa-te e Vive, e para aí desafiava-te a leres a pergunta. Alguma atividade física ou prática corporal que gostaria de experimentar para me sentir mais integrado? Uma prática, por acaso esta carta não é por acaso, não há acasos, como falámos há pouco, não é? Realmente eu ando mesmo a precisar de praticar exercício físico e realmente, pronto, ginásio, sem dúvida que precisava novamente ir para o ginásio, e as minhas caminhadas na natureza, que é onde eu encontro o meu equilíbrio energético. Falamos de energia, não é? A natureza tem tudo, é o melhor medicamento que nós podemos tomar, é a natureza, o mar. Por isso eu às vezes ainda gosto de tomar banhos no inverno ao mar. A Ilha Terceira então tenho permitido, porque lá a água é mais quentinha devido às rochas vulcânicas, aquilo é mais quente. E um banho de mar e passear na natureza. E eu tenho estado a falhar comigo mesma neste momento, por mudanças de vida, e sem dúvida, isto vai-me relembrar que, Tânia, vais ter de voltar à tua essência, saltar rigueiras. Ora, olha, vamos só aproveitar e convido-te a tirar outra. Pode ser? Vamos lá. Que crenças sobre ti própria influenciam as tuas escolhas diárias? Esta é forte. E esta pergunta pode ir também para ti, que estás aí a acompanhar-nos. Que crenças sobre ti própria ou ti próprio é que influenciam as tuas, aquilo que tu és hoje? Sim. Eu primeiro vou partilhar aqui crenças negativas que eu não sabia que tinha, e essas no fundo acabaram por me bloquear ao longo da minha vida, que era a crença do eu não vou conseguir, o que é que será que eu tenho de interessante para falar com as pessoas que vai ser interessante. Então eu preferia não falar, não comunicar. Hoje isso foi transformado, então a crença é: todos nós temos algo de interessante para deixar cá. Eu acredito muito nisto. E nem todos vão achar interessante aquilo que nós temos para partilhar, mas vai sempre haver alguém que acha interessante. Outras crenças que... Isto existem tantas, não é, Joaquim? Esta pergunta é difícil. Não, mas deixaste sair uma que é brutal. Sim. Essa aí, todos nós temos algo interessante para poder partilhar. E não é porque algumas pessoas não é, que não acham interessante, que outras, não é? Que é o nosso lar, as pessoas que são o nosso lar. Sim. E também outras pessoas, existem tantos lares por aí. É isso. E aquilo que, ao fim e ao cabo, aquilo que tu possas entender que é interessante para ti próprio. Desbloqueia aí essas crenças também. Tânia, estamos a chegar ao final desta nossa conversa. Sim. Posso só dizer aqui uma coisa, Joaquim, dentro destas crenças, podes. Nós somos aquilo que acreditamos ser. E isto é importante. Esta é a mensagem que fica aí. E parte casa. Sempre daqui, da nossa mente. Isso. Nós somos aquilo que acreditamos ser. Sim. Tu és aquilo que acreditas ser. Esta é a mensagem final. Tânia, mais uma vez grato por esta conversa que tivemos aqui. Temos sempre, e hoje mais, o tempo... por isso poderá ser uma de muitas conversas fora, dentro da caixa. Sim. Conversas tranquilas. Obrigado por teres vindo, obrigado também pelo teu trabalho e pelo despertar que deixas em quem tem o privilégio de se cruzar contigo. Gratidão, Joaquim, pelo convite mesmo. Obrigado. E
para quem está aí desse lado a acompanhar-nos. Terminamos aqui esta conversa fora da caixa com Tânia Teodoro. Acompanhem a Tânia Teodoro aqui em baixo, porque vai aparecer aí uma mensagem para poderem acompanhar a Tânia Teodoro. E nós voltamos já na próxima semana com mais uma conversa fora da caixa. Já sabem que todo este belo som e imagem foi cuidada pela Jenny Oliveira, que faz o favor de estar do outro lado a dar-nos a energia necessária para nós podermos também chegar até aí. Tá, até lá, continuando a fazer coisas simples, poderosas e muito significativas.